Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. E hoje para falarmos sobre os povos astecas. Turma, antes de começarmos de fato a nossa videoaula, gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal e assim pudessem contribuir para que nós possamos levar um pouco de conhecimento para outras pessoas também. Galera, falar dos astecas é falar sobretudo dos povos antepassados dos atuais mexicanos. Nós estamos falando de uma civilização que se fez na região da Mesoamérica. Mas para início de conversa, vamos tentar entender de onde saíram, de onde nasceram os astecas. Os astecas eles viviam numa região um pouco ao norte da América, chamada de Aztlán, e por volta do século XIV eles se estabeleceram às margens do lago Texcoco, onde hoje atualmente está o México. A partir daí, os astecas eles começaram a construir sua própria cidade. Inclusive, temos uma lenda que fala que os astecas eles escolheram essa região para habitar devido ao fato de que os astecas viram naquela região uma águia com uma serpente no bico. E devido às questões religiosas, essa águia comendo a serpente, devido a todas as questões religiosas que sempre influenciaram muito os astecas, eles acabaram fixando moradia ali nas margens do lago Texcoco, onde acabaram fundando a grandiosa cidade capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlán. Turma, o Império Azteca ele se expandiu devido a alguns fatores. O principal fator que podemos dizer aqui vai ser justamente a militarização da sociedade azteca. Dizer que os astecas eram assim, militares, eram beligerantes, não significa dizer que os caras estavam a todo momento em busca de uma guerra. Não é bem por aí. Eles tinham técnicas apuradas de guerra, eles eram grandes guerreiros e através dessa característica importante que os astecas possuíam, eles acabaram conquistando vários outros povos ali ao redor e esses povos eles foram sendo anexados ao grandioso Império Azteca com o tempo. Esses povos eles passaram a ser anexados, eles acabavam sendo dominados devido à questão da guerra e algumas características dessa dominação elas não pegavam muito bem para esses povos, como por exemplo a cobrança de impostos feitas pelos astecas, que era sempre uma cobrança muito alta. Os povos dominados acabavam achando aquela relação de cobrança de impostos uma relação bem abusiva. Outra questão que acabou não agradando muito esses povos dominados era o fato de que eles deveriam, a partir do momento que a dominação acontecia, eles tinham que cultuar os deuses dos povos astecas. E aí os astecas eles tinham alguns deuses importantes, como por exemplo o deus Sol. Inclusive em alguns rituais os astecas eles acabavam arrancando o coração de alguns guerreiros que eram pegos nas guerras, que eram capturados nas guerras, e isso acabava gerando um certo desconforto entre os povos dominados pelo Império Azteca. Turma, em termos políticos, o que nós temos sobre os povos astecas é que a política asteca ela era muito militarizada. Nós já vimos aí essa parte quando falamos sobre as conquistas dos povos astecas. Então nós tínhamos uma política bem militarizada, uma política teocrática. Essa palavra ela aparece também lá no Império Azteca. Nós temos uma teocracia, ou seja, um governo organizado em suas leis e em suas práticas em torno de uma ideia de que Deus ele estava comandando as ações políticas ali na região dos povos astecas, na região do Império Azteca. Então nós tínhamos uma sociedade, uma política teocrática e uma sociedade também baseada na teocracia. Nós tínhamos ali o imperador, que era considerado um enviado de Deus para a Terra, nós tínhamos os sacerdotes, que possuíam grande importância também, nós tínhamos ali as classes comerciantes, esse povo que participava ali da cidade asteca, que estavam no entorno da cidade, e tínhamos também os trabalhadores que inclusive foram muito importantes para alavancar a economia do Império Azteca. Às vezes a gente ouve falar que os astecas construíram sua principal cidade em cima de um lago, em cima do lago Texcoco, como nós já falamos aqui hoje. Dá-se então uma ideia de que os astecas eles sobreviviam então da pesca, professor? Já que estava em cima de um lago, mas na verdade, viu meninos, não havia muito essa questão a pesca ela existia obviamente, mas não existia muito essa questão de a pesca ser o principal meio de produção e de sustento dos astecas.
Os astecas também eles desenvolveram a agricultura. E aí muitas vezes os alunos fazem o seguinte questionamento: professor, mas como desenvolver a agricultura dentro da água? Para isso, os astecas eles desenvolveram uma tecnologia da arquitetura naquele momento, né? Eles criaram as tinampas. As tinampas elas eram pequenas ilhas construídas dentro do lago do Império Azteca, ali na cidade de Tenochtitlan. Eles acabaram criando essas ilhazinhas, e essas ilhas elas estavam elas eram sentadas, elas eram criadas em cima de estacas que eram bem colocadas ali no fundo do rio. Depois colocava-se uma camada de areia, colocava-se uma camada de capim, uma camada de humus, e ali eles iam fazendo essa mistura até o ponto de se plantar. Então isso é muito importante e é muito característico do Império Azteca, porque marca ali um desenvolvimento econômico da agricultura no Império Azteca que é muito peculiar, né? Que inclusive quando os povos europeus, os espanhóis, eles acabam dominando a região azteca, eles vão analisar essa técnica e vão ver que ali existe uma tecnologia, apesar de primitiva, mas bem atuante na criação das famosas tinampas. Turma, para encerrarmos essa nossa videoaula de hoje, essa nossa pequena videoaula de hoje, falando sobre os astecas, vamos pontuar algumas coisinhas que são bem importantes para a compreensão do Império Azteca. Primeiro vamos pontuar que o Império Azteca ele se dá, né, ele se cria através do lago Texcoco. Funda-se a cidade de Tenochtitlan dentro deste lago, né, um avanço da arquitetura, né, do povo azteca. Nós temos também outro ponto importante que vai ser a questão da política ser militarizada e baseada aí na questão da teocracia. Nós temos também uma sociedade bem dividida entre o imperador, os sacerdotes que exerciam uma função bem importante nesse momento. Tínhamos ali os trabalhadores liberais, os trabalhadores das cidades, os comerciantes, e tínhamos também os trabalhadores, os camponeses, não diríamos camponeses, mas os trabalhadores da agricultura, aquelas pessoas que viviam exclusivamente para a criação das tinampas e para a plantação nessas próprias tinampas. Turma, outra coisa relevante é que a sociedade ela era teocrática, era uma sociedade militarizada, e os astecas eles foram muito tempo depois, né, nós falamos que o império iniciou-se lá por volta do século XIV e ele acabou sendo desfeito lá em meados do século XVI, quando se dá a invasão espanhola praticada nesse momento e liderada nesse momento pelo o grande desbravador espanhol, o Hernán Cortés, que acabou dominando ali o imperador azteca naquele momento, Montezuma, e acabou, né, tomando o Império Azteca para o domínio do grande império ultramarino da Espanha no Novo Mundo, na América, como já vimos inclusive em outras aulas aqui do nosso canal. Galera, portanto era isso, essa foi a nossa videoaula. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês, para os estudos de vocês. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam em nosso canal. Era isso, tchau para vocês.